A internet transformou pessoas comuns em celebridades instantâneas, mas por trás de fotos perfeitas, viagens, mansões alugadas e vídeos motivacionais, existe uma verdade que poucos têm coragem de contar. Uma verdade que está levando muitos influenciadores ao limite financeiro. A nova geração de famosos digitais está devendo, e devendo muito. E o pior é que ninguém entende exatamente como isso começou. Durante anos, a imagem moldada na tela foi suficiente para convencer o público de que sucesso significa ostentar, mas enquanto o público via carros de luxo, roupas caras e apartamentos impecáveis, por trás da câmera existia outra realidade. Boletos acumulando, empréstimos crescendo e uma pressão silenciosa para sustentar uma vida que nunca foi real. Viver de aparência virou profissão. E manter essa aparência virou dívida. Esse problema não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, vários criadores de conteúdo já admitiram que viveram acima do próprio padrão, tentando acompanhar uma demanda que eles mesmos ajudaram a criar, a de parecer rico, bem-sucedido e sempre feliz. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais o público espera glamour, mais o influencer se sente obrigado a entregar. E quanto mais ele entrega, mais ele gasta. O status virou produto. Só que existe um detalhe crucial. A renda de um influenciador não é fixa. Um mês pode ser excelente. O seguinte, pode ser péssimo. Mas a vida instagramável precisa continuar. Imagine viver sustentando um personagem que não pode parar nem por um dia. Imagine estar sempre sorrindo enquanto a sua conta bancária sangra. Essa é a realidade de milhares de criadores. E boa parte disso vem de um conceito que se tornou quase regra nas redes sociais. Investir na própria imagem, mas esse investimento, que deveria ser estratégico, virou descontrole. Roupas caras para parecer profissional, viagens para criar conteúdo, equipamentos comprados sem necessidade, tratamentos estéticos financiados, carros alugados como cenário para vídeos. Tudo isso vira dívida, e a dívida vira rotina. A fama digital cobra um preço que não aparece na timeline. No Brasil, isso se agrava ainda mais. Aqui, o algoritmo é imprevisível, a monetização é baixa e a concorrência é gigantesca. Influenciadores de todos os tamanhos disputam relevância em um mar de conteúdos diários. E para não desaparecer, muitos aumentam o ritmo, exageram nos gastos e tentam viver como celebridades tradicionais. Só que, diferente delas, não tem salário fixo, contrato seguro ou estabilidade. O que eles têm é pressão. Essa pressão também vem das marcas. Muitas exigem padrão visual alto, estética impecável e vida luxuosa, menos mesmo quando não pagam o suficiente para isso. É irônico. Para ganhar um contrato, o influenciador precisa parecer rico, mas para parecer rico, precisa gastar dinheiro que não tem. E assim, a dívida vira parte do trabalho. E isso nos leva ao fator mais perigoso desse fenômeno: a comparação constante. Cada influenciador olha o feed do outro e sente que precisa acompanhar. Se alguém viajou, ele precisa viajar também. Se alguém comprou algo caro, ele sente que precisa fazer igual. A competição silenciosa cria um ambiente onde todos fingem que estão vencendo, mas por trás da câmera, quase todos estão sofrendo. A fama digital juntou ego, algoritmo e endividamento no mesmo pacote. E muitos só percebem o rombo quando já estão atolados. O glamour dura segundos. A fatura dura meses. E tudo isso é sustentado por uma mentira muito bem contada: a de que sucesso é sinônimo de aparência. Mas o que será que realmente está levando tantos influencers ao colapso financeiro? É só ostentação? É falta de educação financeira? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Algo que revela um problema estrutural da própria economia digital? E para entender essa crise silenciosa que cresce entre influenciadores, precisamos olhar para a lógica por trás da economia da influência. O algoritmo recompensa quem aparece mais, quem entrega mais, quem chama mais atenção. E para chamar atenção, muitos criadores acreditam que precisam ser maiores
do que realmente são. A mídia social transformou a vida cotidiana numa vitrine, e vitrines exigem brilho. Só que esse brilho tem custo. Esse custo emocional e financeiro se mistura com outro fator determinante: a instabilidade. A carreira de influenciador não oferece garantias. Não existe carteira assinada, férias, 13º ou estabilidade. Tudo depende de visualizações, contratos temporários e plataformas que mudam as regras sem aviso. Uma queda no engajamento significa queda na renda. E quando a renda cai, a vida luxuosa criada para manter o público interessado começa a desmoronar. Esse desmoronamento tem sido exposto em diversos relatos públicos. Criadores grandes e pequenos confessando que estavam falidos, que deixaram de pagar contas, que precisaram vender bens, que viveram anos sustentando uma imagem que nunca existiu. A realidade é que o sistema pressiona o influenciador a gastar como rico com a renda de alguém comum. E quando o personagem exige mais do que a pessoa consegue entregar, a dívida aparece como o único caminho. Outro ponto pouco discutido é o efeito da bolha digital. Muitos influenciadores vivem cercados de outros influenciadores. E quando todo mundo ao redor parece estar prosperando, a percepção de normalidade muda. Viagens frequentes, restaurantes caros, roupas de marca, lançamentos, eventos privados, tudo isso cria a sensação de que esse é o padrão mínimo. E se esse é o padrão mínimo, qualquer coisa abaixo disso parece fracasso. E ninguém quer parecer fracassado na internet. E enquanto as dívidas crescem, o público continua acreditando que a vida de influenciador é perfeita. O feed esconde o desespero. As fotos escondem os boletos. Os vídeos escondem a exaustão. É um teatro contínuo, onde o palco é iluminado e os bastidores estão desmoronando. E quanto mais o influenciador tenta esconder, mais preso ele fica no próprio personagem. Mas existe algo ainda mais profundo. A economia da influência ela é construída para ser descartável. Criadores estouram rápido e desaparecem ainda mais rápido. A maioria trabalha sem planejamento financeiro, sem reservas, sem orientação. Muitos começam a ganhar dinheiro cedo e acreditam que aquilo nunca vai acabar. E quando acaba, o estilo de vida continua, porque desaprender a ostentação é mais difícil do que aprender. E o resultado é previsível. Enquanto isso acontece, as marcas continuam investindo apenas nos maiores nomes, criando um funil onde poucos ganham muito e muitos ganham quase nada. A ilusão de que todo mundo pode ver de internet esconde uma verdade dura. A maioria não vive, sobrevive. E muitos sobrevivem endividados. Não por falta de talento, mas por falta de estrutura. E no fim, a pergunta que realmente importa não é por que os influencers fazem dívidas, mas sim por que a internet exige que eles vivam acima de suas possibilidades. A resposta está na maneira como consumimos conteúdo. Seguimos quem vive a vida que gostaríamos de ter, e para manter nossa atenção, muitos influenciadores se sacrificam tentando ser essa fantasia. É um ciclo que destrói financeiramente quem tenta sustentá-lo. E essa é a parte que ninguém fala. O problema não é a ostentação. O problema é um sistema que recompensa máscaras e pune vulnerabilidades. Mostrou fraqueza, cai o engajamento, mostrou realidade. O algoritmo não entrega. Mostrou simplicidade, o público perde interesse. Então, para sobreviver, muitos escolhem o caminho que parece mais fácil: fingir. E quando fingir exige dinheiro, a dívida vira a maquiagem que sustenta a cena. No fim das contas, essa crise de endividamento revela algo muito maior do que o mundo dos influenciadores. Revela uma sociedade obcecada por aparência, um mercado que explora inseguranças e um público que consome sonhos como se fossem realidade. E, enquanto a internet continuar funcionando dessa forma, novos influenciadores vão surgir, brilhar e, inevitavelmente, quebrar. E você, já percebeu como a vida perfeita da internet tem um custo que ninguém mostra? Você acredita que os influenciadores deveriam ser mais transparentes sobre isso? Ou essa sinceridade prejudicaria o próprio trabalho deles? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque essa conversa
é muito maior do que parece. Se você quiser entender por que tantas carreiras digitais desmoronam rápido e o que diferencia quem vira estrela de quem desaparece, já deixa o like e confere o próximo vídeo aí na tela. Um grande abraço e até a próxima.